Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Hoje é a vez do professor Juliano do Lago, conosco aqui ao vivo, da FUMESC. É uma parceria Faculdade de Direito da FUMESC, Estação Notícias, claro, Rádio Estação Cultura. Juliano do Lago, que também é delegado de polícia, professor na instituição, vai falar de um assunto bem interessante. Ele vai falar com propriedade sobre esse assunto, sobre esse tema, o DETRAN. Se você de casa tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, se der tempo do Juliano responder aqui com o nosso programa em andamento, ele irá responder, se não, após o programa, nós estaremos enviando respostas sobre o tema de hoje aqui, claro, dentro do tema dessa quinta-feira. Juliano, prazer tê-lo conosco aqui ao vivo no nosso jornal. Muito bom dia. Bom dia, Elivelto. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu, pode ter certeza. Prazer em recebê-lo aqui. Já esteve algumas vezes aqui falando de vários outros assuntos. O DETRAN é vinculado à Polícia Civil? É a primeira pergunta que eu faço, Juliano. Elivelto, sim. O DETRAN, na verdade, em Minas Gerais, ele é vinculado à Polícia Civil. É a Polícia Civil quem coordena toda a situação que envolve o DETRAN, seguindo a hierarquia de Belo Horizonte para delegacia de departamento, delegacia regional e delegacias de comarca como Machado, assim como o setor de habilitação. Por que todo veículo para transferência tem que passar por vistoria veicular? Então, a vistoria veicular, ela serve para quê? Essa vistoria ela serve para tentar impedir o máximo possível e constatar a regularidade do veículo. Por quê? Ela tenta impedir que veículos irregulares, veículos adulterados, sejam transferidos a terceiros de boa-fé e, inclusive, esquentados por meio de vistoria. 11 horas e 27 minutos, só começando o nosso Entenda Direito dessa quinta-feira, né? Falando sobre o DETRAN. Se você quiser fazer algum questionamento, envie para a gente para o nosso WhatsApp. Juliano, qual que é o procedimento ao constatar que o veículo é adulterado ou documento falso, né, durante o processo de transferência? Então, o que acontece? A partir do momento que a polícia constata qualquer adulteração veicular, é acionada a perícia. Primeiro se faz vistoria, depois vem a perícia por meio do perito oficial, né, do DETRAN. O perito vai constatar a adulteração e documentá-la. Documentando, ficando comprovada a adulteração, é instaurado inquérito policial para apuração de como ocorreu aquela adulteração do veículo e quem foi o responsável pela adulteração. No caso de documentos, sendo esses documentos falsificados, muito comum, às vezes, um recibo lavado, no caso seria adulteração de dados de recibo ou comprovante de endereço falsificado, é instaurado inquérito policial para apuração da falsidade, seja ela ideológica ou material. Outro tema dentro desse assunto, vamos fazendo as perguntas aos poucos aqui. Se alguém, eu já vi que tem uma pergunta parecida com o que já está na nossa pauta, já eu registro aqui a audiência das pessoas que sempre participam. Todo veículo apreendido, ele tem que pagar diária no pátio do DETRAN, Juliano? Então, essa questão da apreensão do veículo ela é muito interessante e é objeto de dúvidas da população. O veículo que paga diária no pátio do DETRAN, que não é vinculado à polícia, ele é só credenciado pelo DETRAN em Belo Horizonte, é a seguinte situação: quando há infração administrativa, tipo uma pneu careca, qualquer motivo que levou a ser guinchado aquele veículo, um estacionamento irregular, falta de licenciamento, nesse caso tem que haver o pagamento das taxas devidas, das diárias, do guincho, todos esses pagamentos. Agora, existem outras situações, e o pátio por lei é obrigado a reservar, em que o veículo é apreendido por interesse da polícia na investigação criminal. Nesses casos, a pessoa ela fica isenta de pagamento de qualquer estadia, de qualquer despesa relativa a pátio. É importante principalmente para a questão das vítimas de furto, vítimas de roubo, elas não precisam pagar pátio. Nós estamos falando aqui sobre o DETRAN, no Entenda Direito, desta quinta-feira. Tema escolhido aqui para a pauta, né, desta quinta-feira, no Entenda Direito, com o Juliano do Lago, professor lá da FUMESC, e também nos visitando aqui, trazendo esse assunto. A próxima aqui também é do nosso ouvinte Juliano Maciel, que é morador do bairro dos Caixetas. A pergunta dele tem a ver com a nossa aqui mesmo. Quem pode aplicar essas multas, né? Então, a pergunta nossa da pauta justamente era essa. Quem recorrer no caso de aplicação de multas? Na verdade é um pouquinho diferente, mas gostaria que respondesse essa pergunta do Juliano também. Perfeito. A aplicação de multas, ela pode ser feita tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. E no caso de rodovias federais, pela Polícia Rodoviária Federal. O que acontece? A aplicação de multa ela é feita pela Polícia Militar, mas ela é do DETRAN.
ela é por convênio, ela é vinculada ao DETRAN, então tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil pode aplicar essa penalidade. Quanto ao recurso da multa, é muito importante que a pessoa note, na notificação que ela recebe, já consta o endereço em que ela deve remeter essa multa. Essa multa não passa por Machado, esse recurso. Esse recurso ele vai ser feito direto em Belo Horizonte, via correio. E esse é o caminho que deve ser adotado. Se mandar para a delegacia de Machado, por exemplo, a pessoa não consegue recorrer da multa. Eu não tenho atribuição para julgar essa multa. O recurso da multa é o mesmo que a defesa, que defesa de penalidade? A verdade é diferente. O que acontece? Quando a gente se refere à defesa de penalidade, eu imagino que seja isso, é a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que está até acontecendo muito em Machado, que é o quê? É aquela suspensão que o pessoal fala no comum, suspensão da carteira por um período de 6 meses, curso de reciclagem. Não, isso é um processo administrativo decorrente do acúmulo de pontos por várias multas que a pessoa praticou no intervalo de 12 meses. Agora, a multa de trânsito, não. A multa você vai se defender da infração aplicada. Na penalidade de suspensão da carteira, você vai se defender com relação à pontuação atingida. Sobre o processo administrativo, o que é o processo administrativo para aplicação de penalidade de suspensão da carteira? Você falou aí na resposta anterior. Quantos pontos a pessoa deve atingir? É muito importante esclarecer isso também. A gente comumente costuma falar que atingir 20 pontos, a pessoa pode atingir 20 pontos. Na verdade, não. Hoje, pela legislação brasileira, a gente só pode ter 19 pontos. A partir do momento que a pessoa atinge o 20º ponto, ela já vai responder, já vai ser iniciado esse procedimento administrativo em que ela corre o risco de ter suspensa a sua habilitação e a necessidade de passar por um curso de reciclagem por um período até no caso de recolhimento da habilitação, até o julgamento do caso, né? Até o cumprimento da penalidade. 11h32, atualizando o nosso relógio. Muita gente está acompanhando a gente pelo aplicativo da emissora, agradecendo a todos que estão no nosso aplicativo. Antes de perguntar sobre a soma de pontos também, tem uma pergunta de ouvinte aqui, a Valdirene Costa, do sítio Conceição, está ouvindo a gente na zona rural de Machado, ouvindo a entrevista com o Dr. Juliano do Lago. Ela diz o seguinte: eu queria saber sobre o atraso de documentos que ocorre normalmente, né? Inclusive esse ano de 2019. Nós não recebemos, algumas pessoas não receberam. Tem algum motivo específico para isso, doutor Juliano? Essa questão do atraso no envio dos documentos nem passa pela delegacia de Machado. Ele já é por conta de Belo Horizonte esse encaminhamento. Parece, salvo engano, foi uma questão do governo que prorrogou um pouquinho esse prazo e até o final de julho o documento ainda continua válido, o anterior. Então, por isso, tem algumas pessoas que ainda não receberam. Mas não é uma situação que tem a ver com a delegacia de Machado. Em relação ao processo administrativo do tema anterior, sobre pontos a atingir, como que funciona a soma dos pontos, doutor? Então, essa soma dos pontos é até preocupante a forma que se cria a cultura popular a respeito disso. Por quê? Porque o pessoal costuma falar que a pessoa não pode atingir 20 pontos em um ano. E, na verdade, não é assim que funciona. Tipo, o pessoal costuma falar, não, em 2019, em 2018, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu não atingi os 20 pontos, eu estou tranquilo. A situação não funciona assim. O cômputo dos pontos começa a contar a partir da primeira infração. Por exemplo, você praticou a infração na data de hoje. Começa a contar a soma de pontos. Dentro de um ano da infração de hoje, você não pode atingir 19 pontos. Então, ele não respeita necessariamente aquele calendário comum nosso. É um ano, são 12 meses, a partir da primeira infração praticada, e não necessariamente o ano do calendário comum nosso. Sobre o recurso, a Liliane Moraes aqui, também na zona rural, pedi para ela colocar o bairro aqui, ela é moradora da zona rural, mas não colocou, mas é a Liliane, ela pergunta sobre a questão de recurso também, a quem o recurso é dirigido? Esse recurso, ele é dirigido, o recurso do procedimento administrativo, ele é protocolado na delegacia de Machado. A polícia, no caso, eu em Machado, faço uma análise desse recurso, dou um parecer e Belo Horizonte aplica ou não a penalidade. Então, Machado dá um parecer. Esse recurso ele deve ser dirigido à delegacia de polícia de Machado. E a pessoa recebe um protocolo para comprovar que apresentou o recurso.
A Liliane, na verdade, não é de Machado, é do bairro Cachoeirinha, de Poço Fundo. Ela acabou de colocar aqui o nosso agradecimento aos ouvintes também das outras cidades que fazem questionamentos e participam aqui. Quem que aplica a penalidade, doutor Juliano? Como eu disse, a aplicação da penalidade não é feita por Machado. Machado recomenda a aplicação da penalidade ou não, a depender da infração, da soma da pontuação ser devida ou não, análise do recurso. Machado recomenda e Belo Horizonte, desculpe, o chefe do Detran aplica essa penalidade. Aí o Zenir Rabelo, que mora no centro, ela pergunta o seguinte: a polícia pode fazer apreensão de um bem próprio por estar com os documentos atrasados, no caso? Não seria uma autuação correta? É a dúvida dela. Depende da infração praticada. Algumas infrações o Código de Trânsito determina a remoção do veículo. Em alguns casos não, é apenas a aplicação da penalidade. Então vai depender no caso da infração praticada. Hoje, se o documento estiver em dia e a pessoa comprovar que o documento está em dia, não pode haver remoção do veículo. É só a multa por ausência de documento de porte obrigatório. Talvez seja essa a dúvida dela, mas é uma mudança bastante recente na legislação nossa. 11h36, Estação Notícias, segunda edição, Entenda Direito, às quintas-feiras. O Entenda Direito é sempre um grande sucesso de audiência, porque é uma prestação de serviço à comunidade, no caso aqui hoje aos motoristas, né, falando sobre o assunto, sobre o Detran, o professor Juliano do Lago, que também, claro, é delegado de polícia. Outra pergunta que chega aqui, moradora do bairro Santa Luísa, a Adriana, corrigindo aqui, do Santa Luísa, gostaria de saber se foi aprovado ou não a lei que, se a pessoa for parada em uma blitz, se o IPVA não tiver pago, o carro não vai preso, ou vai preso. Eu não entendi aqui. Ela viu isso nas redes sociais, quer saber se isso é fake news. Não, isso é fake news. Isso não... Na verdade, a situação é a seguinte: se o veículo estiver com a documentação em dia, com o pagamento de todos os tributos, todos em dia, e sem o porte do documento obrigatório, a recomendação é que os policiais, sejam civis, militares ou federais, apliquem a penalidade. Penalidade de quê? De multa. Mas não façam a remoção desse veículo. Agora, se a pessoa está com o documento atrasado, a orientação é remoção do veículo mesmo. Essa é a orientação. Benedita, que mora na Dr. Feliciano Vieira, em Machado, ela está ouvindo a participação do Dr. Juliano do Lago conosco aqui, sobre a habilitação provisória. O que pode e o que não pode? Na verdade, não pode sofrer penalidade grave. Sofreu uma penalidade grave, ela vai perder essa permissão, né, de dirigir. Isso, a permissão perdura por 1 ano, depois vira definitiva. Tenho aqui mais algumas perguntas, não vai dar para fazer todas devido ao nosso tempo aqui, mas claro, depois o doutor Juliano do Lago responde para a gente aqui, a gente envia as respostas, mas cabe ainda mais uma pergunta de ouvinte, agradecendo a todos que participam aqui, em relação à placa clonada, o que deve ser feito em caso de receber alguma multa, a Ceila do Jardim Chamonix precisa ver se é realmente clonada, mas nesse tipo de acontecimento, de ocorrência, quais são os procedimentos, doutor? É uma situação até bastante comum, a gente recebe muito isso lá. Às vezes a pessoa ela é de Machado e tem uma placa clonada transitando em São Paulo, com um veículo que teoricamente seria dela. Na verdade, a pessoa ela vai ter que fazer o recurso administrativo, normalmente, né, da multa, até para provar a situação de que o veículo não é dela. E eu sugiro que compareça à delegacia de polícia, confeccione um boletim de ocorrência até para se resguardar quanto a eventual irregularidade. Existe um procedimento, inclusive muito burocrático e moroso, que é a mudança de placa do veículo. A pessoa pode até solicitar, mas é um procedimento bastante complicado. Acho que eu vou aproveitar para estender aqui, porque a pergunta do outro ouvinte aqui, que também me parece que é do Santa Luísa, o Jaime, tem a ver com essa resposta, então vou aproveitar, doutor Juliano. Multa em horário diferenciado, por exemplo, eu estou em Machado, aí chegou uma multa, estava em Machado, chega uma multa que o meu carro estava em Alfenas. Isso acontece muito também, né? Pode acontecer até um erro de preenchimento do policial, seja quanto à placa, porque ele errou a placa do veículo, colocou uma coincidência de bater os demais dados, essa multa pode ser vinculada a um terceiro. Então pode haver até erro de preenchimento ou até mesmo adulteração. Evidentemente que é uma situação que deve ser muito bem comprovada para a pessoa se isentar dessa multa. E mais uma pergunta aqui, aproveitando a nossa audiência e um motivo. O doutor Juliano está aqui hoje, muita gente participando, agradecemos a todas as pessoas. Agora, Córrego Fundo, em Machado, Valdete Domingues. Gostaria de saber do doutor Juliano, estou atento aqui à entrevista dele, se eu estiver tirando a habilitação e cometer alguma infração, eu não posso continuar as aulas? Não há impedimento. Não há impedimento. Só que a pessoa responde pelo crime de dirigir inabilitado, né? Artigo 309 do Código de Trânsito.
Nada nada impede, mas... Não tem impedimento. Não tem impedimento. Tá certo. A todos que participaram, tem outras pessoas que as perguntas chegaram agora, não vai dar tempo de respondê-las no ar, mas assim que a gente puder aqui, o Dr. Juliano responde e você terá sanado as suas dúvidas aí. Obrigado mais uma vez a todos que participam do nosso programa aqui no Entenda Direito, nesse quadro que temos às quintas-feiras. Dr. Juliano, muito obrigado. Juliano do Lago conosco aqui hoje. Muito obrigado pela participação aqui no Entenda Direito, falando desse importante assunto, e até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço, Erivelto, agradeço a você, agradeço a comunidade machadense pelo apoio de sempre, por ouvir também, e fico à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário. Obrigado pela participação conosco aqui. Até uma próxima oportunidade, então, Dr. Juliano do Lago. No Entenda Direito, desta quinta-feira, semana que vem, tem mais.